No vídeo de hoje eu vou fazer a análise da carteira de investimentos de um dos inscritos aqui do canal, o Diego. Ele tem R$1 milhão investidos e quer viver de renda daqui a 7 anos. Vamos ver se ele tá no caminho certo? Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. E hoje vamos repetir a dose com um vídeo que fez bastante sucesso aqui no canal, que é o vídeo onde eu analiso carteiras de investimentos de vocês, de pessoas que acompanham aqui o canal, que são inscritos no canal, e vou dar os meus pitacos aqui. É o que eu faço no meu dia a dia, né? Basicamente, eu analiso carteiras de investimentos o dia inteiro, tanto de clientes novos como dos meus clientes, para ver se tem alguma necessidade de mudança. Então, vou dar os meus pitacos aqui na ideia do Diego, porque ele quer para a vida dele, se essa carteira está condizente ou não e se o plano dele é viável também. E só para ficar claro, lá no primeiro vídeo, quando eu fiz, eu deixei um formulário aberto para que as pessoas me enviassem as carteiras, recebi um monte de carteiras, aí eu fechei o formulário. Dessa vez eu não vou reabrir, porque ainda tem carteiras que eu recebi lá na primeira leva que são interessantes, mas quem sabe daqui a um tempo eu não reabro para receber novas carteiras. Dito isso, vou começar a contar a história do Diego. O Diego, eu troquei o nome aqui por questões de segurança, ele é contador e a esposa também. Eles têm 2 filhos e uma renda mensal de aproximadamente R$40 mil. O Diego hoje ele tá na faixa ali dos 40 anos de idade. E uma coisa que é muito importante é a gente entender qual é o objetivo do Diego. Lá no início do vídeo eu disse que ele quer viver de renda passiva. Beleza, mas como? Ele quer alcançar os R$20 mil em renda passiva em um prazo de 7 anos. E como que tá o patrimônio do Diego hoje? Ele tem R$1 milhão investidos no mercado financeiro e a gente vai passar por esses 1 milhão pra gente ver como que tá distribuído. Eu vou dar aqui a minha opinião. Mas além do R$1 milhão em dinheiro, ele tem também R$1.400.000 investido em imóveis. Um é o imóvel onde eles moram e mais outros 2 imóveis que estão alugados, mas ele pretende vender para também investir no mercado financeiro. Então agora vamos começar a entender como que tá a estratégia do Diego. Ele investia por muito tempo em previdência privada, durante muitos anos ele foi acumulando esse dinheiro em previdência privada e em novembro de 2022 ele começou a estudar mais sobre outros ativos e tudo mais e começou a migrar a carteira dele para ativos que gerassem ali uma renda passiva. Então ele tem hoje R$80 mil em uma reserva de emergência e ele tem mais um dinheiro que também está nessa reserva de emergência e que ele quer aportar para esses outros ativos que ele escolheu da carteira dele. Como que ele montou a estratégia? Ele decidiu que ele vai seguir a estratégia com foco 100% em renda passiva e eu fiz um vídeo até há pouco tempo mostrando que essa não é a única possibilidade para quem quer alcançar a liberdade financeira. No final aqui eu deixo o link para vocês assistirem a esse vídeo, mas ele optou por essa estratégia e para essa carteira com foco 100% em renda passiva, ele optou por também fazer uma alocação estrutural, que é uma estratégia que eu gosto muito, que é quando você fixa percentuais em cada classe de ativos que você quer ter na sua carteira. Então vamos ver aqui, eu vou mostrar agora como que o Diego desenhou essa alocação estrutural dele, né, esses percentuais fixos em cada classe, pra gente ver se está coerente ou não com o objetivo dele. Ele decidiu que ele quer ter 25% em ativos internacionais, ele também quer ter 40% em ações brasileiras, 20% em fundos imobiliários, 5% em criptoativos e só 10% em renda fixa. Além disso, o nosso amigo Diego vai aportar ali mensalmente R$4 mil para ir alimentando essa carteira junto com os proventos que ela gera para chegar nesse objetivo aí dos 20 mil de renda passiva em 7 anos. Então, olhando de fora, tá? Eu não entendo ali a realidade do Diego no detalhe, a gente bateu um papo e tudo mais, mas assim, em uma conversa não dá pra gente, né, entender todo o contexto. Mas para uma família que tem uma renda de R$40 mil, me parece que uma reserva de emergência de 80 mil é pequena. Eu provavelmente sugeriria dele aumentar isso aí um pouco, mas enfim, pelo menos ele tem uma reserva de emergência, já é um bom começo, só fica aqui esse alerta de que talvez ela esteja subdimensionada. Em relação à alocação, né, a composição dessa carteira, esses percentuais aí, ela é uma carteira bem agressiva, né? É uma carteira ali que basicamente todos os ativos são de renda variável, a gente só tem um percentual ali de 10% em renda fixa. O que ajuda também é que tem um percentual grande internacional, então pode ser que isso ajude um pouco a diminuir esse nível de sacode da carteira, mas é uma carteira bem arrojada e ele me parece ter esse perfil, apesar de ser uma coisa muito recente para eles. Eu não sei se quando vier uma grande crise, né, alguma coisa que derrube muitos mercados, como que ele vai lidar, mas assim, por outras coisas que ele faz na vida dele, né, ele já fez mineração de criptoativos, ele trabalha de uma maneira mais autônoma, ele tem outros negócios também, me parece que ele tem essa veia de gostar de arriscar um pouco mais.
mais. Então eu vou entender aqui que a carteira tá adequada ao perfil dele, mas como eu disse lá no outro vídeo, essas coisas a gente só descobre quando o mercado vira e vai mal. Quando tá subindo, todo mundo é agressivo, mas a gente só descobre quem tem perfil de verdade quando as coisas começam a andar muito mal. Então, aqui eu só descobriria de fato se eu convivesse com o Diego ali no dia a dia. Uma outra coisa também que eu vou comentar, mas aí é uma questão totalmente minha. Eu entendo que ele tem essa veia, né, de buscar 100% em renda passiva, mas eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes, que no Brasil não é legal a gente ignorar a renda fixa. Eu provavelmente, no lugar do Diego, subiria um pouco esse percentual em renda fixa e talvez eu também diminuísse um pouco o percentual em ações. Ali, ao invés de 40, eu deixaria 30 e em fundos imobiliários eu aumentaria para 30 ao invés de 20, porque nos fundos imobiliários a renda é um pouco mais constante, digamos assim. Os fundos imobiliários, eles pagam ali, na maioria das vezes, um provento todos os meses e nas ações não é muito bem assim a dinâmica, então eu mexeria aqui talvez botaria 30% em fundos imobiliários e 30% em ações para deixar essa receita um pouquinho mais previsível. Então agora, antes da gente partir para ver os investimentos do Diego de fato, uma coisa que é muito importante e que é até mais importante do que isso, é a gente entender se o plano do Diego é viável, né? Lembrando, ele quer ter 20 mil reais de renda passiva em 7 anos, ele tem 1 milhão de reais investidos hoje e ele faz aportes mensais ali em torno de 4 mil reais. Eu fiz algumas contas aqui e eu peguei algumas premissas, né? Lembra que lá no início eu falei que ele tem 2 imóveis que ele pensa em vender para investir no mercado financeiro? Esses 2 imóveis juntos valem em torno de 700 mil reais. Então eu vou partir aqui como se ele já tivesse investido esse dinheiro. Então ele teria ali um patrimônio de 1 milhão e 700 mil investidos, focados em renda passiva. E fiz as contas com esse aporte de 4 mil reais para ver se ele chegaria lá em 7 anos. Eu estou considerando aqui uma rentabilidade para os ativos brasileiros de 0,6% ao mês, que é mais ou menos o que eles geram na média ali de proventos, e para os ativos internacionais eu estou considerando 0,3% ao mês, porque lá fora, além dos ativos terem uma rentabilidade ali um pouco menor, tem também a questão dos impostos que incidem sobre os dividendos lá nos Estados Unidos, que é onde ele investe hoje. Então eu fiz a conta considerando esses dois parâmetros, né? 0,6% aqui para o Brasil e 0,3% ao mês para os ativos lá do exterior. Então, dito isso, eu simulei 2 cenários. O primeiro cenário é o cenário em que o Diego alcança exatamente 20 mil reais de renda passiva com esses aportes de 4 mil reais. Nesse cenário, considerando essas rentabilidades e essas premissas todas, o nosso amigo Diego, investindo 4 mil reais por mês e reinvestindo os proventos, ele demoraria aproximadamente 10 anos para alcançar esse objetivo, considerando que ele parte de um patrimônio de 1 milhão e 700 mil investidos. Ou seja, está 3 anos acima da ideia que ele tem para esse projeto de liberdade financeira. Mas tem um detalhe, né? Eu fiz um vídeo aqui há um tempo sobre fundos imobiliários, onde eu mostro que é importante você não mirar ali a sua renda passiva no limite, né? Então, se você quer receber 20 mil, você não deveria parar de investir quando você alcança os 20 mil. O ideal é que você tenha uma margem, um excesso de renda gerado com proventos. E aí aqui eu estou considerando esse excesso de 30%. Então, ele deveria chegar até 29 mil, desconta 30%, e aí ficaria 20 líquidos, né? E esses 9 mil a mais ele reinvestiria meio que pro resto da vida para garantir a manutenção do poder de compra. Nesse segundo cenário em que ele alcança os 29 mil de renda passiva, que seria o cenário ideal, inclusive, já que ele não vai ter uma grande reserva extra, ele demoraria 15 anos se ele se mantiver fazendo esses aportes mensais aí em torno de 4 mil reais. E aí a conclusão que a gente chega, né, fazendo essas projeções, é que esse aporte de 4 mil reais, ele não é suficiente para o nosso amigo Diego chegar na meta dele. Claro que quando a gente olha assim para a média da realidade do brasileiro, 4 mil reais é um belo de um aporte, mas a gente tem que lembrar que a renda familiar do Diego é em torno de 40 mil. Ou seja, hoje ele está aportando 10% do que ele ganha. E ele tem uma meta grandiosa, não tem jeito, gente, para metas grandiosas, a gente precisa também de esforços grandiosos. E aí eu fiz a conta aqui para ver quanto que o Diego deveria aportar por mês para chegar nessa meta dos 20 mil em 7 anos, que é o prazo que ele tem, que é mais ou menos quando a esposa dele se aposenta. Nessa segunda projeção, quando ele chega realmente em 7 anos, ele deveria aumentar os aportes deles de 4 mil por mês para 11 mil por mês. A gente está falando dele poupar algo em torno de 27% da renda da família hoje. Se isso é viável dentro do orçamento do Diego, não sei, mas eu acho que aqui o trabalho mais importante a ser feito é esse, é de tentar
rever as contas aí da família, ver o que pode ser retirado, o que talvez esteja sendo gasto desnecessariamente para aumentar esse nível de aporte, para esse plano financeiro chegar mais perto do que eles precisam. Então, para ele chegar lá em 7 anos, deveria aumentar para 11 mil por mês, quando ele chega nos 20 mil cravado de renda, e para chegar nos 29 mil, né, que aí seria a renda, mais o excesso de proventos que seriam reinvestidos para manter essa roda girando aí sustentavelmente. Nessa segunda situação em que tem um excesso de renda, aí ele precisaria investir 27 mil por mês, e aí realmente é inviável, né? Eles ganham 40, investir 27 com 2 filhos, e tem outras situações também na família que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas aí realmente já fica mais inviável. Então, o que eu sugiro pro Diego aqui é ele realmente tentar aumentar esse nível de aportes o máximo que ele puder para ele chegar o mais próximo possível da meta dele ali, num tempo razoável, que talvez não vai ser 7 anos, mas pelo menos ele consiga acelerar isso aí um pouco mais. E uma outra opção que o nosso amigo Diego tem também é de, além de aumentar os aportes, que eu acho que é uma boa, né, ele conseguir reorganizar isso aí para poupar mais, é a questão de verificar se realmente ele vai precisar desses 20 mil, porque talvez ele não precise disso tudo, né? Tem ali a aposentadoria do INSS da esposa, eles têm outros negócios também que estão começando a fazer algum dinheiro, os filhos daqui a alguns anos não vão ser mais dependentes deles, então talvez esses 20 mil estejam até exagerados para a realidade do Diego, tem essa possibilidade também. Aí só a gente fazendo um planejamento financeiro no detalhe para entender se isso de fato está bem dimensionado ou não, mas é uma coisa que ele poderia avaliar também. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui novamente é a questão do dólar, né? Aqui o dólar ele adiciona uma complexidade para essa projeção que a gente faz, porque se o dólar sobe na fase de acumulação, em que ele ainda está formando patrimônio, é ruim, porque ele vai conseguir comprar menos ativos lá fora. Mas se o dólar sobe na época em que ele está já recebendo a renda, que ele está usufruindo, é ótimo. E o contrário também é verdade, né? Se o dólar cai no período de acumulação é maravilhoso, mas se o dólar cair na época em que ele está usufruindo da renda, não vai ser bom. Então, sempre que a gente trabalha com um percentual mais expressivo em investimentos internacionais, a gente adiciona essa complexidade. Fica um pouco mais difícil da gente ter um acerto maior nessas projeções que a gente faz, mas vida que segue, é importante a gente diversificar, mas traz esse grau de complicação aqui para os nossos cálculos, para a gente entender se a gente está no caminho certo ou não. Bom, e agora que eu já falei tudo isso, vamos ver de fato os investimentos do nosso amigo Diego. Esses vídeos sempre ficam gigantescos, então eu já recomendo a você que sente aí no lugar confortável, pegue uma aguinha. Vamos lá, porque agora a gente vai começar a falar da carteira dele de fato, né, de abrir aqui os investimentos. Bom, como que tá a alocação do Diego hoje? Porque aquela lá que eu mostrei no início é a alocação que ele pensa para a carteira dele. Mas como que tá de fato hoje esse dinheiro distribuído, né, esse 1 milhão de reais que ele tem distribuídos? Hoje está distribuído com 23% em renda fixa, basicamente ali tudo em previdência, 9% em ativos internacionais, 24,5% em ações brasileiras, 40% em fundos imobiliários e 3,5% em criptoativos. Lá no início do vídeo eu disse que ele está com dinheiro ali para aportar em torno de 200 mil reais. Então, olhando aqui para a alocação atual dele e para a alocação ideal, que é o que ele desenhou, ele deveria aumentar, usar esses aportes agora, né, para aumentar o percentual internacional, aumentar a parte de ações e aumentar a parte de cripto. E ele poderia também vender um pouco dos imobiliários para diminuir essa alocação, para chegar mais perto da meta dele. A renda fixa, ele não vai mexer porque está em previdência, ele não quer mexer nessas previdências, ele quer deixar lá. Mas aí, conforme ele for aportando ao longo do tempo também, esse percentual vai chegar mais perto do que o ideal dele ali de 10%. Agora, abrindo aqui cada classe de ativos, vamos ver como é que tá aqui a renda fixa do Diego. Aqui eu não tô considerando reserva de emergência, tá? Eu tô considerando só os ativos que fazem parte da carteira ali de longuíssimo prazo. Ele tem 3 fundos de previdência, que são o Itaú Premium e o Itaú Platinum, que são 2 fundos com o perfil pós-fixado, e o Itaú Quineia Prev IPCA, que aí é um fundo mais com perfil de inflação, renda fixa e inflação. Os 2 primeiros, eu vou botar o gráfico de um deles aí na tela, são ruins. Tá? Eles até melhoraram nos últimos anos, mas dá para procurar fundos melhores aí com esse perfil pós-fixado. No Premium, hoje ele tem 55% do dinheiro que está em renda fixa e no Platinum 12,5%. Então, mais ou menos ali quase 70% do dinheiro dele está em 2 fundos, poderiam ser melhores, tá? Se vocês olharem aí o gráfico, desde a existência desses fundos, eles não ganham do CDI, né? Eles rendem ali, tem fundo aí que rendeu tipo 70% do CDI por alguns anos, 80% do CDI. Então, dá para melhorar isso, tem fundos melhores hoje em dia. E um outro que é o IPCA dinâmico é interessante, assim, dá para levar, é um fundo com baixo nível ali de oscilação. Eu sugeriria ele até de deixar 50% no perfil pós-fixado, 50% num perfil aí atrelado à inflação, não precisa ser só esse IPCA dinâmico, mas ele
é razoável também. Agora entrando na carteira internacional do nosso amigo Diego, né, que ele pensa em ter 25% do dinheiro nessa carteira, ele investe pela Avenue, né, que é uma corretora lá fora feita para brasileiros. E lá, pelo que eu entendi, ele pegou meio que uma carteira pronta feita pela Avenue que tem uma pancada de ativos, assim, eu não vou analisar aquilo tudo, pelo amor de Deus. Mas o que eu diria pro Diego é que talvez dê para ele fazer isso de uma maneira mais simples, escolhendo ali bons ETFs e bons REITs, né, que ele quer ter REITs também, que são os fundos imobiliários lá de fora, escolhendo bons e poucos ali para fazer essa composição dessa carteira. E uma coisa importante é que lá no exterior, os proventos, quando eles são distribuídos, lá nos Estados Unidos, né, no exterior não, nos Estados Unidos, eles são tributados em 30%, diferente daqui do Brasil, que são isentos. Então, talvez, durante a fase de acumulação, faça sentido ele nem escolher produtos que distribuam proventos. Tem alguns ETFs aí com origens em outros países que têm essa característica. Ele poderia fazer isso e quando estivesse chegando perto da fase de usufruir da renda, ele ir migrando isso aos poucos para produtos que sim gerem renda periódica. Isso é só uma observação para tentar diminuir esse peso tributário. Não é obrigatório, mas é que lá nos Estados Unidos tem essa característica aí dos dividendos terem uma retenção de 30% na fonte já, não tem nem como fugir disso. Agora abrindo aqui a carteira de criptoativos, basicamente ele tem Bitcoin e Ethereum, nem sei como é que fala Ethereum, não sei como é que é, mas enfim, eu falo Ethereum. E tem outras ali num percentual muito pequeno, ele tem 87% ali se a gente for arredondar em Bitcoin, 13% em Ethereum e 0,3% em outras, que é insignificante. Ok, são as básicas mesmo, são as mais conhecidas, eu não entendo muito de criptoativos, mas eu também tenho essas aí, só essas duas, não fico inventando moda não, tá super ok. Agora vamos para a carteira de ações brasileiras do nosso amigo Diego. E eu gostei que ele tem 9 ações, não é um número gigantesco. Lá na alocação ideal dele, né, ele quer ter 40% do percentual do patrimônio dele em ações e ele escolheu 9 ações. Eu achei que tá um número bem ok, né? Se a gente for olhar no todo, daria ali uma alocação de mais ou menos 4,5% por ação, considerando o patrimônio dele inteiro. Eu acho que tá bem razoável, a quantidade aqui tá ok. E os papéis que ele tem são esses aí que eu vou colocar na tela. E ele segue lá o método do Barsi, né? O Ações Garantem o Futuro. E quem sou eu para dizer que o método do Barsi não funciona, né? Ele tá aí para provar isso. Então, ele meio que delega essa parte da escolha das ações lá pro método do Barsi. Eu acho que foi uma escolha muito acertada, porque ele trabalha o dia inteiro, ele tem a vida dele, ele não vai ter tempo de ficar analisando empresas. Você não precisa seguir o método do Barsi especificamente, mas eu acho que de você ter ali alguém para te ajudar nessa escolha ajuda muito. Então, você não fazer isso 100% sozinho. E aqui no caso, eu acho que ele fez uma ótima escolha, né? O modelo do Barsi é esse foco em proventos, que é o que ele quer também, então tá tudo certo. A única consideração que eu tenho aqui é que talvez essa posição em Taesa esteja muito grande. Aí eu não sei se isso faz parte lá da estratégia do Barsi ou não, enfim, mas eu diminuiria isso aqui. Eu gosto muito de trabalhar com o mesmo percentual em tudo para facilitar a vida, tá? Então ficaria ali mais ou menos um pouquinho mais de 10% em cada uma das ações. Eu trabalharia assim porque eu acho mais fácil, mas eu também não sei qual é a recomendação lá do projeto que ele faz parte, né, do projeto que ele assina lá no Barsi. Mas aqui dentro da carteira de ações eu não vou nem comentar, eu não analiso ativos, né, vocês sabem disso, mas olhando a quantidade, eu acho que tá bem razoável aqui e os setores são setores que realmente geram proventos. Enfim, seguimos em frente. Super ok, não tenho nem o que comentar. Agora vamos para a carteira de fundos imobiliários e aí aqui a gente já tem um problema. Ele só tem 2 fundos imobiliários, que são o KNCR11 e o HGLG11, sendo que no HGLG11 ele está com 80% do dinheiro de fundos imobiliários só nesse fundo. Aqui, tranquilamente, dá para ele incluir aí mais 2 ou 3 fundos de setores diferentes. O KNCR, se eu não me engano, é um fundo de papel. O HGLG é um fundo de logística, então daria para ele incluir aí um de shopping, um de lajes corporativas, renda urbana, enfim, daria para colocar outras coisas aqui para aumentar essa diversificação. Mais 2 ou 3 fundos também, se ele se mantiver naquela proporção de 20% da carteira, são suficientes para resolver isso aqui e diminuir esse dinheiro grande que está lá no HGLG. E uma outra questão que eu quero falar aqui também sobre a carteira do Diego, não em relação aos investimentos em si, mas em relação à questão tributária e questão sucessória. O Diego, ele já tem um patrimônio robusto, né? Hoje ele tem 1 milhão em investimentos financeiros, mas ele tem mais 1 milhão e 400 em imóveis, já é um patrimônio grande, né? A gente tá falando de 2 milhões e 400 mil. E aí a questão sucessória já começa a pesar bastante. Em relação à questão tributária, as previdências do Diego estão no regime progressivo. E para ele especificamente, né, por questão de como é a renda dele e tudo mais, faz muito mais sentido o regime regressivo de tributação. Isso foi uma coisa que eu conversei com ele e ele ia ficar de mudar lá no banco, não sei se ele chegou a fazer. E aí agora entrando na questão sucessória, um patrimônio de 2 milhões e 400 mil, eu fiz as contas aqui, caso um dos membros venha a faltar, né, um sempre vai antes do outro, esse
inventário ficaria em torno de uns 300 mil reais. Então hoje tem 168 mil em previdência, mas são previdências no nome da esposa dele. E no nome dele não tem nada ali para resolver essa parte sucessória. Então é uma coisa que eles precisam ficar atentos aí, porque nem a esposa tá 100% coberta, ela tem uma parte para pagar isso, e ele tá zero coberto. Então poderia virar uma confusão. Essa parte de sucessão é uma coisa que eles precisam ter atenção nisso daí. Agora, entramos no momento aqui de dar nota para a carteira do nosso amigo Diego. Eu já passei pelos investimentos, já passei pelo plano para ver se é viável ou não, já fiz comentários aqui, né, de coisas que ele pode melhorar aí, que ele pode olhar com mais carinho. Então, eu tenho alguns critérios aqui, eu vou dando uma nota segundo esses critérios. A primeira questão é se a estratégia de investimentos do Diego é clara, se ele entende o que ele está fazendo, se ele desenhou uma estratégia, ele vai seguir essa estratégia. Ele sim, ele tem isso, ele ganhou um pontinho aqui. A segunda coisa é se o risco dessa carteira está ajustado ao perfil do Diego. Me parece que sim, mas como eu disse, eu só vou descobrir quando vier uma grande crise, se eu estivesse ali em contato com ele no dia a dia. Mas olhando outras coisas que ele faz ali na vida, né, em questões de trabalho, de usar um pouco mais, arriscar um pouco mais, parece que sim, tá ajustado. Eu dei 2 pontos aqui. Reserva de emergência, dei o ponto, apesar de eu achar que é pequeno, poderia aumentar isso daí, mas beleza, ele tem, eu dei o pontinho aqui. A carteira tá alinhada aos objetivos, sim, ela está alinhada, mas não de acordo com o prazo que ele tem. No caso, não é um problema nem da carteira, né? É uma questão dos aportes. Então, ele precisa rever esse objetivo, na verdade, ou mexer na questão dos aportes se ele quiser alcançar isso. Então, de 2 pontos aqui, eu dei 1 ponto. O problema não é nem a carteira, mas sim o objetivo, que talvez esteja superdimensionado. Depois, a quantidade de ativos dessa carteira, dei meio ponto de 1, porque, assim, na parte de ações e de cripto tá muito legal, mas na parte de internacional tem muita coisa e de fundos imobiliários tem pouca coisa. Dá para ajustar isso daí. Internacional realmente é uma bagunça ali, a cesta que ele escolheu, nem analisei muito a fundo, porque, enfim, tinha muita coisa mesmo. Depois, falando de qualidade de ativos, aí eu dei a nota, porque, assim, em termos de qualidade, pelo que eu olhei, só os 2 fundos de previdência lá pós-fixados que precisam ser melhorados. Internacional, assim, eu realmente não entrei no detalhe, mas não me parece ser nada horrível, mas eu diminuiria só a quantidade mesmo. Então, eu dei a nota aqui da qualidade. Em questão de experiência e tempo de dedicação para tocar essa carteira, ele começou em 2022, né? Então tem pouco tempo que ele tá com essa estratégia. Eu realmente não acho que ele tenha tempo de acompanhar essa carteira ali no detalhe, mas eu gostei muito do fato dele ter, como eu falei, delegado parte de ações lá pro método do Barsi. E eu acho, inclusive, que ele deveria fazer isso com as outras coisas também. Delegar essa parte da construção de carteira de fundos imobiliários e delegar essa parte da construção de carteira para renda fixa em dólar, lá para os ativos internacionais, e ele ficar ali só administrando o reinvestimento e aporte, onde vai colocar, rebalanceamento e tudo mais. Se ele fizer isso, aí beleza, eu dou 1 pontinho para ele. Na verdade, eu dei meio ponto, né? Porque ele só delegou a parte de ações e o restante ainda não. Ele tá meio perdido ali no que fazer na parte de fundos imobiliários, então eu vou dar meio ponto. E a questão do planejamento sucessório, que seria mais 1 ponto, aí essa aqui eu não vou dar, porque tem uns buracos ali, tem umas coisas que ele precisa tomar cuidado para não entrar numa enrascada. Então, se a gente for somar aqui, o nosso amigo Diego ficou com uma carteira nota 7, que é uma ótima nota, né? Dá para passar de ano. Mas tem algumas coisinhas aí para melhorar. Vou agradecer muito ao Diego aqui por ter disponibilizado os dados, por ter aberto a carteira dele para mim, por ter se disponibilizado a conversar também. A gente já conversou algumas coisas, não sei se ele chegou a implementar, mas aqui eu passei um review mais em tudo para ele ter aí guardado e, enfim, fazer as modificações se ele achar que deve fazer. E nesse vídeo aqui eu mostrei o Diego que optou por essa estratégia com foco 100% em renda passiva para alcançar a liberdade financeira. Mas nesse outro vídeo aqui do lado, além dessa estratégia, eu mostro outras 2 que também te levam a esse caminho, caso esse seja o seu objetivo. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.